argumento muito comum que tem estado muito em voga hoje em dia, que inclusive se origina do relativismo, é o fato de afirmar com toda segurança de que Deus ama a todos sem distinção. E essa afirmação, que é até verdadeira, explica o fato de que ele abraça a todas as pessoas, sejam elas homossexuais, sejam elas ateias, sejam elas budistas, cristãs. A misericórdia infinita de Deus está sendo mal interpretada a ponto das pessoas acharem que elas podem continuar vivendo as suas vidas com as suas decisões, porque Deus, justamente por ser infinitamente misericordioso e por não fazer distinção de pessoas, ele respeita as escolhas de todos. Ele não é preconceituoso, ele não guarda rancor. E desta forma, nós temos aí, como eu já falei, algo que é fruto do relativismo, algo que nos faz esquecer a diferença essencial entre certo e errado, um verdadeiro argumento falso, nos faz entender que não precisamos mudar. Mas junto com essa questão da misericórdia infinita de Deus, nós temos outras posições que Jesus claramente nos deu. É verdade que Deus ama a todos sem distinção. Ele ama o homossexual da mesma forma que ele ama o traficante de drogas, da mesma forma que ele ama o ateu, o budista, o cristão. O maior dos pecadores, ele ama a todos sem fazer nenhuma distinção. Mas, exatamente reforçado pelo relativismo, esse amor que não faz distinção de pessoas está sendo mal interpretado como um amor que aceita tudo. E existe lá uma das teses de Lutero que ele levantou para dividir a igreja. Uma das suas teses pregava o quê? Que o justo viveria pela fé, baseada em uma das passagens bíblicas, palavras de Paulo. Mas essa própria frase que Lutero levantou, que caminha de mãos dadas com esse pensamento de que basta eu acreditar, basta eu ter fé porque Deus ama a todos sem distinção, Ele vai me perdoar, Ele vai me abraçar, Ele vai me receber na Jerusalém Celeste, Ele vai me salvar, apesar das minhas escolhas e posições pessoais. Através dessa passagem, o justo viverá pela fé, ele, Lutero, acaba se contradizendo. Porque quando eu afirmo que o justo viverá pela fé, eu estou dizendo o quê? Que o injusto não poderá viver por essa mesma fé. Então, é necessária a disposição de mudar. É imprescindível que a pessoa, frente a frente com Jesus, queira mudar. Exatamente aquela passagem que diz: não peques mais. Quando Jesus diz não peques mais, ele está exatamente explicando um caráter desse amor que não distingue pessoas. Porque a fé, ela só pode ser manifestada com boas obras e com a firme decisão de se afastar de todos os pecados, sejam eles pequenos ou grandes. Lutero também tentou tirar a carta de Tiago, que detalhava aquilo que Paulo dizia. Quando Paulo dizia o justo viverá pela fé, apesar da frase já estar bem clara, só o justo, ou seja, aquele que pratica a justiça, aquele que se afasta da justiça, que se afasta do pecado e que se aproxima das boas obras, só o justo pode viver pela fé. Só existe essa condição. Não se pode mudar essa afirmação.
A frase já está pronta, mas Tiago, na sua carta, também inspirado pelo Espírito Santo, diz que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, eu poderia até juntar as duas passagens. A fé sem a justiça, sem ser justo, ela é morta. A fé só existe manifestada pelas boas obras, como eu já falei, e pela atitude firme de se afastar de todos os pecados. Então, quando Jesus diz não peques mais, e quando a Bíblia afirma que a misericórdia de Deus é infinita, não existe contradição. O que existe é um relativismo que quer nos fazer entender que o fato de Deus nos amar indistintamente faz Ele obrigatoriamente aceitar as nossas escolhas erradas, as nossas escolhas pecaminosas. Jesus vai dizer para Santa Faustina, nas revelações particulares de Santa Faustina, através do Espírito Santo, que a misericórdia de Deus ela é infinita e compara, ainda que seja uma comparação pobre, mas muito simbólica e que nos ajuda bastante a entender, ele compara a misericórdia a um oceano e compara os nossos pecados aos grãos da areia de uma praia. Por mais graves que eles sejam, eles são como os grãos de areia. Podem ser muito numerosos, mas são microscópicos, ridículos, diante da misericórdia infinita que é comparada a um oceano. Infinita, não tem fim. Seria muito mais que um oceano, porque o oceano tem fim. Mas a figura é bem propícia para nos fazer entender o quê? Que esta misericórdia dissipa todo o pecado, mas todo pecado em que, num colóquio face a face com Jesus, o homem queira rejeitá-lo. Porque você pode ser budista, você pode ser ateu, você pode ser um homossexual que rejeita o cristianismo, mas se você se volta para Deus e tem a firme decisão de não mais cometer esses pecados, como Jesus mostrou, dizendo, não peques mais, eu te amo, do jeito que você é, mas se você quer me seguir, não peques mais. E eu ainda colocaria outra passagem, quando Jesus diz, se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí quando a gente renuncia a si mesmo, a gente está renunciando a todos esses prazeres temporários, que são temporários, vão se dissipar com o tempo, vão desaparecer, vão perder a novidade, porque só Deus permanece. A gente renuncia a esta vida para abraçar a verdadeira vida. A gente abraça a nossa cruz, que são as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas desilusões, as nossas doenças, que às vezes, por vontade de Deus, Ele não as cura, porque, com certeza, um propósito maior e benigno vai ser alcançado lá na frente. Então, com essa dinâmica é que Deus quer nos amar e nos salvar, quando a gente tem a firme decisão de não pecar mais, de renunciar a essas mazelas e segui-lo. Por isso que às vezes a gente fala aqui no canal que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. É um argumento falso que tem como base o relativismo que o Papa Bento XVI e tantos outros papas têm, ao longo do tempo, na igreja, têm confirmado como um mal dos últimos séculos. Algo que, baseado exatamente nesse relativismo, tem nos afastado dessa verdadeira relação que devemos ter com Deus. Porque se nós achamos que Deus nos ama sem distinção, isso é verdade, mas isso nos dá uma carta branca para fazermos o que nós quisermos, nós estamos nos precipitando no inferno. E isso não arrasta somente a gente, mas as pessoas ao nosso redor. Então, nós precisamos sim mudar.
Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Por isso Jesus diz, não peques mais. Então, gente, a gente precisa evangelizar o irmão, mostrar ao irmão esta dinâmica que é muito importante, porque senão a gente não é instrumento para a conversão de ninguém. Porque esta falácia de que Deus é amor e por ser amor abraça todas as escolhas e todas as possibilidades que o homem quiser, na sua liberdade que só aprisiona, uma liberdade que na verdade é libertinagem. Se esse discurso continuar, as pessoas simplesmente não vão alcançar a salvação. Eu não estou falando aqui do budista que não conhece Jesus, do ateu que não conhece Jesus, de tantas pessoas que estão em outras religiões que não conhecem Jesus, mas dentro da sua consciência cândida e sincera, eles vivem a revelação que eles tiveram de forma honesta. Enfim, eles vivem a caridade sem conhecer Jesus. Desta forma, nós já falamos aqui em outros vídeos sobre esse assunto, essas pessoas pertencem, ainda que invisivelmente, à Igreja Católica, à Igreja de Cristo. Ainda que não percebam, porque existe entre conhecer Jesus plenamente e a posição que eles estão, seja o ateísmo, seja outra denominação cristã, seja o budismo, seja uma religião espírita, entre Jesus e a posição em que eles estão no momento, existe uma barreira que eles não podem ultrapassar de uma ignorância muito forte. E aí está. É muito difícil que a gente consiga determinar e avaliar essa ignorância. Então tem muito budista que poderia já ter conhecido Jesus, poderia ter ultrapassado uma ignorância que não é um muro, no caso concreto, um muro intransponível, e se voltar para Deus, passando a rejeitar aquilo que não é cristão, como por exemplo, a crença na reencarnação, a crença em vários deuses. Aí eu estou falando de outras religiões. Existem muitas religiões que acreditam em outros deuses, que acreditam em vários deuses, que rejeitam a divindade de Jesus. Quando essa ignorância ela pode ser ultrapassada, essa pessoa está correndo perigo. Essa pessoa tem que tomar a firme decisão. Aí novamente entra a questão da mudança de vida, de não pecar mais. Logo, em resumo, eu preciso, como cristão, evangelizar. Ainda que inoportunamente. Mas esse inoportunamente não significa forçar a barra. Porque existe outra passagem que diz, não lanceis as coisas santas aos cães. As pessoas que rejeitam a sua evangelização, que não querem ouvir Jesus Cristo, a gente deve respeitar. E aí nós voltamos lá para o ponto inicial. O amor de Deus não faz distinção de pessoas, mas ele tem que ser correspondido. Porque assim como eu não posso evangelizar alguém de forma forçada, mas posso evangelizar inoportunamente, o que é isso? Na academia, quando eu estou fazendo um exercício, no ambiente de trabalho, com o meu testemunho, numa conversa, numa lanchonete, se pintar o assunto, né? Se acontecer de pintar esse assunto, a gente pode levantar a questão de evangelizar, de anunciar Jesus Cristo, no ônibus, em qualquer lugar, inoportunamente. Mas deve haver uma resposta positiva. A pessoa deve dizer, sim, eu quero tirar essa dúvida, você pode me tirar? Quem é Jesus? Como vocês fazem na tua igreja? O que significa para vocês quem é Jesus? Aí você está evangelizando inoportunamente. Agora, evangelizar de forma forçada não é algo de Deus. Por quê?
voltando novamente ao ponto inicial, Deus é amor e precisa ser correspondido. Ele não vai salvar ninguém de forma forçada. Isso significa dizer o quê? Se alguém comete pecados porque quer, não se arrepende e acha que é porque Deus vai amá-lo sem medir, sem levar em conta o seu pecado, vamos dizer assim, de forma bem simples, Deus não vai haver uma relação de amor e de perdão, porque essa pessoa, de fato, não quer o perdão. Por isso Jesus diz, eu repito várias vezes, repeti em vários vídeos, não peques mais. Deve haver uma mudança de vida, porque esse debate, ele leva a pessoa, justamente por achar que Deus é um pai bonachão, que tudo perdoa, que respeita as suas decisões, que você pode viver do jeito que você quer viver. Isso inclusive reforça a tese de que não precisamos mais de religião, que é mais uma tese falsa, reforçada, que tem como base o relativismo também, e que está destruindo as famílias, afastando as famílias de Deus. A própria palavra já diz, religião, religar, responder. Quando eu vou à religião, quando eu procuro o cristianismo e procuro praticar as minhas boas obras de forma gratuita, porque eu não posso pensar em viver o cristianismo de forma interesseira, nem tendo interesses em ser salvo. O meu amor deve ser gratuito. O amor legítimo que Jesus nos ensina, ele deve ser gratuito, não pensando em recompensa. A recompensa virá naturalmente. Então, quando eu sigo a religião, quando eu ingresso na igreja de Cristo, eu pratico as boas obras gratuitamente e procuro firmemente, a cada dia da minha vida, pedindo a ajuda do Espírito Santo, caminhando com Deus, tenho a firme decisão de buscar não mais pecar. Tanto os pecados de maior gravidade, quanto os pecados de menor gravidade. Isso é responder. E desta forma, sim, esse amor de Deus que não faz distinção de pessoas, ele vai haver a conexão entre o amor de Deus e a resposta daquele ser humano que não quer mais pecar. E aí sim há uma plena comunhão. O caminho começa a tomar uma direção correta. E a pessoa, desta forma, consegue chegar a uma relação íntima, pessoal e efetiva com Deus. Preciso dar a minha resposta. Deus ama o homossexual? Ama, mas ele precisa não mais cometer as práticas homossexuais. Deus ama o ateu? Ama da mesma forma que ama o cristão, que também peca. Mas ele precisa professar a sua fé na existência de Deus. E assim por diante. Aí eu poderia dar inúmeros e inúmeros exemplos. Nós precisamos mudar as nossas posições se quisermos receber de forma eficaz, verdadeiramente, plenamente, esse amor que é o amor que a gente conhece, inclusive sacramentado nas Sagradas Escrituras. O amor que não faz distinção de pessoas, o amor que tem como uma das faces a misericórdia infinita. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês reflitam sobre isso, que vocês possam ser cristãos mais efetivos, que possam levar esta palavra às pessoas para que elas percebam, para que elas reflitam de que não adianta ficar em casa e criar a sua religião pessoal e fazer o que quer, porque Deus só vai ter uma relação plena com esta pessoa, só vai ajudá-lo a chegar à salvação efetiva se ela corresponder. E corresponder é ser justo, é viver pela fé sendo justo, é através das boas obras, é através da busca de não mais pecar, é através do nosso sim, da nossa religação com o nosso Deus, que a gente costuma chamar de prática sincera de religião. Bem, gente, deixe o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal,
Fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.